começar por qual vídeo, Jane? Ai, vamos do de projetor. É sobre você. É sobre mim. Ai, sobre mim é tão difícil, né? Porque o projetor ele não é sobre ele é sobre o outro. Exatamente. Eu vou sempre falar do outro, no final das contas. Até quando eu tô falando de projetor, eu acho que eu tô vendo mais as experiências de outros projetos que eu tenho contato do que necessariamente da minha. Assim, é claro que tem a minha um pouco, mas O projetor, ele é o alienígena, né? Ele é a nova raça. a gente é novinho. São os novinhos são Exatamente. sensacionais. A gente só aconteceu em 1781. Então antes era uma vida assim muito dominada, né? Pelo que o manifestador fala, o gerador responde e pronto. Aí veio essa galerinha nova pra falar, gente, peraí, calma, a gente tem que parar um pouquinho. Eu, por exemplo, eu quase não paro, mas aí você para pra visitar uma amiga e fala, não, senta aqui no sofá, vamos conversar. E você, mas peraí. E isso tem muito a ver com que o projetor vem para nos guiar, para trazer uma nova, eu acho que uma nova forma de viver a vida mesmo. Eu acho que o fato tem duas coisas interessantes, né? Que eu acho que é um desafio para todo mundo que é projeto, porque a gente cresce com um condicionamento ou de tentar se tornar um manifesto, ou de tentar se tornar um gerador, um engenheiro. Então, ou a gente entra na política, a gente precisa fazer as coisas acontecerem, porque a gente percebe que o nosso insight muitas vezes não é visto, e aí a gente quer dar um jeito de pular a coisa e mostrar pra pessoa, ou a gente entra no ponto de que a gente acha que a gente precisa dizer para as pessoas o que fazer, e aí a gente fica muito nessa posição de não guiar e, na verdade, de querer informar as pessoas daquilo que elas precisavam fazer, daquilo que elas precisavam saber. E o resultado disso acaba sendo amargura. Entendeu? Sendo que o nosso rolê é guiar. E guiar, ninguém nunca ensinou a gente a guiar, porque é a verdade, que ninguém sabe. Entendeu? Ninguém sabe, porque nós somos o tipo mais novo. A gente, no final das contas, tem que descobrir o que é guiar de fato. Vocês vieram para guiar, mas vocês não vieram para guiar todas as pessoas. Também. Que é muito importante essa questão do reconhecimento e saber também assim, não é porque eu te reconheci agora que eu vou querer ser guiado todos os momentos por você. Você tem que sentir, eu acho que o trabalho no desenho humano, ele está muito ligado a sentir frequências e sentir aberturas ou fechamentos. Eu sinto assim, sabe? Então, eu tô vendo que aqui existe uma necessidade, existe uma abertura, existe um reconhecimento para uma guiança e você vai tateando e fazendo algumas perguntas e vendo se o campo está aberto. Se o campo está receptivo para você dar aquela sua pérola, a sua palavra ou a sua pergunta, massa, continua. Agora que você já começou a ver a pessoa meio assim, que você está querendo insistir de jogar sua energia e aquilo que você está vendo, isso é o seu not self. Isso só vai levar à amargura, você não vai ser reconhecida, você ainda vai sair tipo, chateado porque ninguém te reconhece, ninguém te vê, ninguém entende nada. Cara, a coisa mudou muito pra mim quando eu parei de ver a mecânica do convite como um problema e passei a ver a mecânica do convite como uma proteção pra minha energia. Por quê? Como que eu enxergo isso? Pra mim, o convite tem 3 etapas. O convite tem um reconhecimento formal. O convite precisa ter um reconhecimento da sua definição, essa é a primeira parte. Segunda parte, o convite precisa ser formal. E a terceira parte, o convite precisa ter troca energética. Se o convite não tem essas 3 coisas, você vai ficar amargo no final. E aí, assim, o convite precisa reconhecer quem você é. O que você é? A sua definição são os seus canais. A pessoa começou, eu sou uma projector que tem 61, 24, 39, 55. A pessoa começou a falar que eu sou muito boa de trabalhar, que eu visto a camisa, Você tem que que fazer eu várias tenho uma coisas força por de ela. vontade enorme. Eu falo, cara, ela tá reconhecendo o quê? Tá reconhecendo meu ego aberto, tá reconhecendo o meu sacral que não sabe quando parar e tá reconhecendo a minha capacidade de ser camaleônica, que não necessariamente são coisas que eu vou conseguir ter consistência. Não é que, às vezes, quando eu tô do lado de uma pessoa que tem ego, eu vou amplificar o ego dessa pessoa, beleza? Mas isso não significa que é uma coisa que vai ser consistente. Então, não é por aí que eu tenho que ser reconhecida, porque no momento que eu não tiver consistência naquilo, vai dar ruim, e aí eu vou me sentir amarga e pior, eu vou me chicotear. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do convite ser formal
assim, gente, mandaram pergunta no grupão. Ai, gente, como que significa isso? Não é pra você. Você é projector, não é pra você. Não, e provavelmente se você tem o Asna aberto, você vai estar louco. Tenho que responder, vou ter que responder uma pergunta que todo mundo tá fazendo. Não é isso. Não, deixa, tipo assim, não foi formal, não foi direcionado pra você, não te marcaram. Não falaram, olha, Não eu foi. acho que a Fernanda ia saber responder isso, porque ela sabe sobre esse assunto. Exato. Não foi formal. Não é pra você. Não, e também pode ser um convite. Preste atenção, camaleão. Você acha que o convite é pra você, mas na verdade, principalmente se você é uma linha 2 ou uma linha 5, estão projetando em cima de você. Exato. Do tipo, nossa, Fernanda, eu tenho uma coisa certa pra você, você vai fazer isso, você vai carregar 4 caixas, fazer 4 ações, e eu sei que você pode fazer. Quando eu falo 4 caixas, carregar, fazer, a gente pode visualizar que é um trabalho para gerador. Não é para projetor, então ela tá te fazendo um convite só para tapar um buraco, não exatamente pela especialidade, porque o projetor é especialidade. E é muito por aquilo que a gente vê e reconhece. A pessoa precisa ser capaz de convidar a gente pela nossa opinião. E a gente merece troca energética pelo ato de guiar e pelo nosso direcionamento, aquilo que a gente está reconhecendo. Olha, a sua energia não está fluindo dessa forma por causa disso. E aí que vem o terceiro ponto da troca energética, que é muito importante, que é o seguinte, cara, você está sendo remunerado energeticamente por aquilo, porque... E aí, remunerado energeticamente significa 100% das vezes dinheiro? Não. Às vezes pode ser visibilidade, às vezes pode ser uma troca, a pessoa vai te apresentar uma rede, às vezes pode ser a pessoa te dar uma ajuda numa coisa. As trocas energéticas são múltiplas. A pessoa pode te chamar na casa pra fazer uma festa e ela tá dando um monte de comida, tá te apresentando um ciclo de pessoas. Isso tudo é troca energética. Agora, quando a pessoa te coloca numa posição de querer saber a sua expertise e ela não tá pronta para te dar nada em troca, você vai se sentir amargo dessa relação porque a sua energia não volta. É como se o projector tivesse uma energia finita. E aí no momento em que a gente dá atenção para alguém, que a gente coloca a nossa energia em outra pessoa, essa cota ela vai reduzindo e ela não volta. Então se você não é remunerado energeticamente por aquilo que você está vendo e pela sua atenção, o sucesso não é possível. Porque o sucesso é não precisar de ter energia para você ter energia. E aí, esse aqui é o lance que eu acho que às vezes é muito importante, porque as relações do projector precisam ser transacionais. E aí que vem a maior parte da polêmica, que é, então tudo agora eu tenho que começar a medir quanto de energia que eu vou ganhar. E às vezes, se você vai fazer alguma coisa, porque sua autoridade quis que você fizesse aquela coisa, faça, sem a expectativa de que a outra pessoa vai te dar alguma coisa. Porque se você estiver fazendo qualquer coisa pra alguém, porque você acha que aquela pessoa, depois que você fizer, vai te reconhecer, vai te achar incrível e sensacional e vai te dar alguma coisa em troca, as chances são de que isso não aconteça. É melhor que isso seja combinado antes. E essa assinatura do projetor, o sucesso, como é que você vê esse sucesso? Cara, eu vejo o sucesso. É engraçado, porque, assim, a gente tem uma visão muito condicionada de sucesso, que é uma visão de o único sucesso que importa é o sucesso material. E a maioria das pessoas que falam sobre sucesso fala, você tem que se matar de trabalhar, e aí você tem que construir várias coisas, e aí quando você se matar de trabalhar e construir várias coisas, essas coisas vão estar operando, e aí você não vai mais precisar se dedicar tanto, você vai ter reconhecimento. E essa é uma visão que não se encaixa muito pra gente, porque, primeiro, a gente entra nessa pira de que a gente precisa ser workaholic. O que mais tem no projeto que é workaholic. Entendeu? Porque a gente fala, a gente sente desde cedo que a gente precisa ter sucesso. Então a primeira coisa que a gente faz é, vou me matar de trabalhar aqui porque eu quero ser visto, eu quero
quero ser reconhecida, eu quero ter acesso às coisas, então eu tenho que trabalhar muito. E a gente se coloca nessa posição e no fundo a coisa não flui. E a gente começa a se culpar, e aí a gente começa a Fica mais amargo. e a gente enche mais o saco das pessoas pra ver se elas notam, e a gente entra numa espiral negativa, que no final das contas ninguém chama a gente pra nada, e a gente começa a entrar na pira da manipulação, que é fazer tudo por debaixo dos panos. Aí quando a gente entra na pira da manipulação é que a gente não é visto mesmo, e é um caos. Mas assim, o que é sucesso? Sucesso pra mim tem muito a ver com, primeiro, ser reconhecida por aquilo que eu sou. Isso normalmente enfim, quando a gente tá vivendo uma self é difícil de acontecer. E conseguir que a minha vida, de um tipo sem energia, consiga funcionar de forma perfeitamente bem, porque eu tenho acesso à energia de outras formas. Então, não é que eu preciso ser milionária ou qualquer coisa do tipo, mas eu preciso poder fazer aquilo que eu quero fazer sem necessariamente ter que gastar energia para fazer aquilo. Às vezes, uma projeto bem-sucedida pode ser uma pessoa uma mãe que fica em casa, cuida dos filhos de forma perfeitamente bem, e que ela tem o apoio do marido gerador, que faz absolutamente tudo, e ela só literalmente gerencia a energia daquelas pessoas, e cria aquelas pessoas, e dá direcionamento para aquelas pessoas, de uma forma que ela se sente bem-sucedida porque ela é reconhecida. Eu acho que é importante a gente ter o reconhecimento profissional, de ser bem visto numa determinada área, para que as pessoas falem, não, fala com ela porque ela sabe disso num nível mais profundo. E isso te permite, inclusive, também cobrar um pouco mais caro do que o mercado, porque as pessoas falam, cara, ela tem uma visão diferenciada, ouve o que ela tá falando, porque... então, pra mim, esses são os marcadores mais importantes de sucesso. E, assim, honrar o fato... Eu acho que hoje eu me sinto bem sucedida porque eu faço meu horário. Isso entendeu? É sucesso. Eu vejo isso como sucesso. Eu, cara, tô com um ano emocional. Eu falo pros meus clientes, gente, olha, eu vou precisar remarcar vocês porque eu preciso honrar esse momento aqui que eu tô vivendo. E eu tenho abertura pra isso, do mesmo jeito que eles têm abertura pra isso comigo. Eu acredito que é sucesso eu ter uma paz de espírito pra comprar uma fruta picada e uma salada pronta, e não me matar, entendeu? Porque, ai meu Deus, o que isso vai fazer com a minha vida? Porque eu entendo que eu não tenho energia. Eu acho que não se culpar por não ter energia é a primeira coisa que você faz pra sair do não certo, assim. E às vezes ainda tem esse processo de que você precisa ter uma reserva de energia material para que você possa ter essa paz de espírito mental. Só um minuto. Quero olhar se tá funcionando. Tá. Peraí. Tá funcionando. É uma neura, porque já aconteceu de ela simplesmente desligar. Tá. Então vamos dar uma pausa, depois eu corto Depois e você volto corta aqui. e a gente volta. Mas eu acho que é isso, assim. Às vezes você não ter uma neura muito louca de você falar assim, cara, eu vou investir num aspirador de pó robô porque eu não tenho saco pra varrer casa. E eu não tenho energia pra varrer casa. Entendeu? E não se culpar, assim, não se culpe pelo seu descanso. Eu sempre falo isso para os meus clientes. É tipo, gente, descanso, eu gosto de falar isso, descanso é trabalho. Coloca na agenda. Quando eu começo a trabalhar, começo a entrar nesse processo de desfuncionamento com algumas pessoas, principalmente se eu pego projetores bastante alcoólicos, eu falo, gente, se você não consegue parar, bota na agenda. Bota na agenda que é o momento do descanso. E é fato, o universo só vai te mandar bons convites quando você estiver mais relaxado. Na verdade, é a sua vida inteira, assim, não só para projetores, como eu acho que para quase todos os tipos. Tirando um ou outro ali, se você estiver mais relaxado, a vida vai fluir melhor. Eu acho que convites bons, eles só chegam quando você tem a capacidade de
Porque o que acontece? Eu costumo dizer que o Projector consegue ser mais repelente que o Manifesto quando ele tá querendo energia. Me dá. Não, e que atenção, gente. Você vê o projeto, você fala, meu Deus, tá tão fraquinho, tá tão xoxo, tô capenga. Não tem energia nenhuma. E aquele olhão, assim, do tipo, me dá atenção. Você, tipo, Eu quero agora. Por favor, me dá energia. Você fala, não, é tão bonito fazendo isso com você mesmo. Deixa eu te dizer o que fazer, pelo amor de Deus. Toda vez que a gente fica nessa, a gente repele as pessoas num nível absurdo. E aí a gente acha que a gente precisa fazer mais. Não, eu preciso ser mais visto, eu preciso fazer mais coisas, eu preciso mostrar mais para as pessoas. Sendo que, na verdade, a gente tem que retirar a energia completamente. Tipo, quando você começa a perceber que a pessoa para de te escutar, para de prestar atenção em você, não ouve o que você tá falando, você não tem que... Você tem que falar, beleza, agora eu vou recolher a minha energia, vou fazer o que eu quero com a minha energia, que ela é escassa. Então eu não vou ficar aqui dando muito ponta de faca, tentando fazer uma coisa para uma pessoa que não me reconhece, não me convidou e não quer isso. E eu entendo. E aí segura também essa sua vontadezinha, porque você sabe, eu sei que você tem a resposta correta. A gente sabe, o mundo sabe, você realmente teria naquele momento, mas a pessoa desligou, a energia dela não estava presente. Se a energia dela não está presente, a troca não vai ocorrer e é só desperdício de energia. O gerador ele precisa gastar a energia dele até o final. Às vezes o gerador se sente satisfeito fazendo a coisa do jeito mais difícil. A gente precisa aceitar que se ele está feliz fazendo a coisa do jeito mais difícil, a gente tem que deixar ele ser feliz. A gente não tem que falar, olha, tem uma forma mais fácil de você fazer isso, é só você cortar assim. E ele te olha e fala assim, mas eu não gosto. Eu gosto assim. Eu gosto assim porque o barulho da faca, eu sei que eu tô dando burro pra falar, mas é gostoso, eu gosto assim. Eu quero fazer desse jeito. Eu quero ser desse me dar jeito. satisfação, eu não tô em busca de sucesso, eu tô em busca de satisfação. E é isso que é engraçado, porque a gente tá o tempo todo tentando economizar energia e a gente acha que as outras pessoas querem economizar energia. Às vezes elas querem, às vezes elas não querem. Às vezes elas querem fazer do jeito mais difícil, porque o jeito mais difícil vai levar pra maestria que vai gerar satisfação, vai fazer aquilo que... E às vezes a gente tem que parar de interferir. Às vezes é uma coisa boba, é só o barulhinho que a gente gosta mesmo. É tipo, porque às vezes sobra energia pra gente. Tipo, eu sou gerador manifestante, se eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, vai sobrar energia, não vai faltar energia. Então eu não tô fazendo o mais eficaz, eu tô fazendo o que é mais gostoso. Às vezes essa forma de fazer, mas que demora mais, é mais gostoso. E aí, beleza, se você tem uma boa ideia, você pergunta assim, oi, eu tenho uma ideia melhor de você fazer isso, eu tô vendo você fazendo dessa forma, existe uma forma mais eficaz. Se você quer dar informação, né, eu digo assim, aí eu posso olhar pra você e falar, é mesmo? E aí você vê que há receptividade, mas muitas vezes, isso acontece muito comigo, porque eu sou MG. Então a parte manifesta, ela não gosta de ser interrompida, eu tô na minha ação. Aí vem o projetor e fala assim, você podia fazer desse jeito, você fala, é gostoso, eu tô na minha ação, não me interrompa. Ó, a pessoa que tá se interrompendo na minha... Então perceba se o campo tá aberto. Eu acho que às vezes a gente não tem que falar nada. Vou ser muito sincera. Eu acho que você tá vendo uma pessoa trabalhando, você tem que perguntar, você tá gostando do que você tá fazendo? Sim. Aí essa pessoa falou sim, você deixa ela em paz. Vai, só admira. Entendeu? Não se mete, não se perguntou. Eu tenho uma amiga projetora que ela fala assim, cara, ser projetor é ver o mundo tomando sopa com garfo e não poder fazer nada. Assim, é foda, porque eu entendo. É como se você estivesse vendo um carro que vai bater na parede e aí você quer falar para as pessoas, o carro vai bater na parede. Por favor, não continue indo nessa direção. E às vezes você tem que assistir a pessoa bater com o carro na parede para ela depois lhe perguntar a sua opinião, para ela poder aprender qual é o caminho de desviar da parede. E tá tudo bem. Esse é o seu trabalho. E até mesmo se for uma linha 3, ele precisa bater o carro para ele realmente aprender. Ele não vai, sabe, fazer de outra forma, né? Você já tá falando de perfil. Mas às vezes, cara, é até pior se você fala, porque a pessoa vai achar que você tá agorando, a pessoa não vai querer e ela não vai querer te pedir a sua opinião só porque você falou que deu errado, porque ela não quer te dar a satisfação de você estar certo. Então assim, gente, quando eu aprendi a rir, eu vejo uma pessoa fazendo uma cagada, eu falo, nossa, mas ela tá vendo.
Que divertido. E aí, é isso. Então, assim, às vezes, aconteceu um episódio comigo esses dias que eu tava andando, assim, por Brasília. Aí eu vi uma moça, uma babá e uma criança, assim, a criança tava com a motoca. A criança largou a motoca no meio do passeio público. Assim, eu falei, a ponto de vir uma bicicleta, passar por cima da motoca, cair, bicicleta, pessoas. Mas eu olhei assim e falei, cara, não tem ninguém aqui. Se eu pegar esse negócio, essa mulher vai ficar puta comigo. Ninguém me perguntou nada, ninguém me pediu nada, ninguém me falou nada. Eu vou ignorar e seguir em frente. E que seja o que Deus quiser, essa motoca. Um negócio. E aí, às vezes parece que a gente está sendo egoísta por fazer isso, mas na verdade a gente está deixando as pessoas serem quem elas são. E o papel de guiar é isso. Você está aqui para ajudar a pessoa a entrar em contato com a autoridade dela e ser quem ela é. Se ela não te pediu o seu direcionamento, você não tem que fazer nada. E naquele dia eu me senti muito bem sucedida. Eu falei, cara, eu não vou gastar minha energia porque eu não fui convidada para fazer isso aqui. Tô de boa. Eu tô de boa. Eu vou continuar seguindo o meu caminho, entendeu? Eu não sei o que aconteceu com a motoca. Também não tomei o esporro por mexendo nas coisas dos outros. E minha vida ficou em paz, entendeu? Celestial. Me veio até uma pergunta, como foi o seu processo assim quando você era mais nova, antes de você conhecer o desenho humano, com relação ao condicionamento de querer ter mais energia? Cara, eu acho que quando a gente é mais novo, porque a gente vive em tenta e a gente tá sempre em grupo, é quase como se a gente não percebesse que a gente não tem energia. Entendeu? Porque a gente tá sempre no modo De amplificar a amplificação. energia. Então, eu tinha pouquíssimos tempos na minha casa, na minha família e no meu ambiente que eu ficava totalmente sozinha. Porque eu dormia com a minha irmã, que era geradora. Então, eu recebia todo o condicionamento noturno de gerador quando eu era criança. Eu tinha eu ia cedo pra escola, então cedo meu Bluetooth ligava, eu me arrumava. Quando eu chegava na escola, eu tava num lá, milhões de pessoas. Chegava em casa, tinha meu irmão que era gerador. Entendeu? Eu passava o dia inteiro amplificando. Então, não era que não tinha acesso à energia, tinha acesso à energia. E às vezes eu parecia muito mais elétrica, inclusive, e as outras crianças. Eu só conseguia ficar quieta mesmo quando, sei lá, tava todo mundo fora de casa. O que aconteceu comigo foi que quando eu tava ali mais na sexta série, eu enchi o saco da minha mãe pra me tirar da escola original, pra eu poder estudar de manhã, porque eu queria ver desenho animado. É bem um motivo muito adulto da minha parte. Mas eu queria ver os animes, que os animes passavam à tarde. E aí eu enchi o saco da minha mãe. Foi a pior coisa que eu fiz, porque foi mental, né? E aí eu sou linha 4, então eu perdi toda a minha rede, na escola que não tinha nada a ver. Mas uma das coisas que aconteceu foi que aquele foi o primeiro momento que eu fiquei totalmente na minha energia. E foi muito importante pra mim, porque eu tinha esse momento pra, desovar a energia sacral, sabe? Porque eu tinha um pavor quando eu era criança da hora da soneca na creche. Porque eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. A tia falava, todo mundo dormindo agora. Eu falei, como que eu vou dormir aqui? Esse monte de criança, esse monte de motor, aí o gerador tudo dormindo e eu assim, o que eu faço agora? Entendeu? E aí eu não conseguia dormir na creche, aí tinha sérios problemas com a dona da creche, aí eu tive que tirar da creche. Então, eu acho que essa percepção da falta de energia veio mais tarde, quando eu comecei a ter mais momentos sozinha, principalmente quando eu comecei a ter meu quarto e tal. E depois quando eu morei totalmente sozinha. Quando eu morei totalmente sozinha, que realmente veio a realização de que eu não tinha energia nenhuma.
Porque eu chegava em casa, eu falava assim, gente, eu conseguia fazer tanta coisa, o que está acontecendo comigo? Que eu agora tô aqui morta na cama, eu não consigo levantar. Tem alguma coisa errada, devo estar entrando em depressão. Tá acontecendo alguma coisa. Você diria, porque aí pode haver uma cilada na nossa cabeça de achar que a solução seria se cercar de geradores. Você acha que essa é uma solução? O que você Eu acha? acho que não. Eu, tipo assim, a cilada. O que acontece? Quando você tá num relacionamento com um gerador, você tem acesso a energia, você tem acesso a energia, beleza? Só que você não tá aqui pra ser a pessoa que age em amplificação. Você tá aqui pra guiar a energia. O sucesso está em guiar a energia. O sucesso está em sentar na cadeira, observar o trabalho e dizer, olha, o que você acha de fazer isso aqui? E aí, para a pessoa se sentir bem com você fazendo isso, ela precisa te reconhecer. Esse é o primeiro ponto. Então, na verdade, eu acho que às vezes a gente precisa ficar mais tempo na nossa energia para a gente realmente saber o quanto de energia a gente efetivamente tem. Eu sinto, inclusive, uma necessidade, às vezes, de isolamento de energia sacral para poder ficar na minha própria energia. Porque se você está amplificando o tempo todo a energia sacral, chega num determinado momento que o seu corpo não aguenta. Ele pifa mesmo. Ele dá uma pifada, entendeu? E você precisa desse local de... Seja um quarto, seja uma casa, que você vai falar, você vai fechar a porta, vai falar, agora eu não vou ter acesso a nenhuma energia sacral nesse momento, eu vou ficar só na minha energia. Porque senão é muito fácil a gente não saber quando parar, ficar fazendo coisa que a gente não tem energia pra fazer. E aí, em algum momento, o corpo cobra. A conta vem. É muito importante descansar e sair da energia. Porque se você ficar eternamente na energia sacral, você acaba não sabendo o que é essa energia de guiar de fato. Você acaba entrando na energia de fazer. E eles são super fazedores, mas é um fazer que fica distorcido, não é o seu desenho, né? Não é o que você realmente veio para fazer. Então sempre tem uma sensação de não estar completo. Sim, porque no final das contas, quando você está fazendo, você não vai sentir satisfação. Tipo, você não vai sentir satisfação. Não importa se você gosta do tema. Você não vai. Você vai sempre achar que tem alguma coisa ruim ali, que precisa melhorar. E aí você fica eternamente fazendo um negócio e aí você quer mostrar pra todo mundo, pra alguém te reconhecer, mas as pessoas não estão nem aí quando estão fazendo alguma coisa. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa, você tá fazendo por você, pra você, porque você quer, e é a sua autoridade, e acabou. Entendeu? Não espera reconhecimento, porque... Ele tem que vir de você, ele tem que vir. Exato. Você tem que gostar daquilo e tá fazendo aquilo, mas tenha ciência de que a satisfação não vai vir. O sucesso pode vir. O sucesso pode vir. Satisfação. Eu acho assim, eu acho que a nossa autoridade move a gente pra fazer determinadas coisas, sabe? Então, às vezes eu sinto que a minha autoridade me coloca numa coisa, agora tá na hora de eu, sei lá, gravar um conteúdo ou estudar alguma coisa. E aí parece que, e não necessariamente alguém precisa ter feito um convite formal e uma coisa, mas eu tô fazendo aquilo por mim e pra mim, aí às vezes alguém vai lá e vê aquilo e porque a pessoa viu, ela responde, ela me pede, e aí eu dou direcionamento, mas isso vem de um processo natural, eu não tô fazendo porque eu quero X de alguém, entendeu? Eu tô fazendo por mim. E eu acho que isso é o mais importante, assim, você precisa fazer determinadas coisas por você. E se você quiser fazer, você vai ter energia. Se você não quiser fazer e for uma coisa da sua mente, você não vai ter energia e aí você só desiste, porque você fala, não tô com energia pra fazer isso, então é sobre isso.
tá bom. Tá bom? Eu acho que sim, que senão não vai dar tempo de fazer o seu. Beleza. Então, você quer despedir do vídeo? Falar, se inscreve no canal, dá um like. Tchau. Se inscreve no canal. Ó, vamos lá, vamos ver. Vamos fazer um... Gente, obrigada. Estamos aqui com Fernanda Moça, eu sou a Diana, a gente está falando de desenho humano, a gente falou agora sobre os projetores. Lembrei de dar um like, de curtir, de compartilhar, de escrever. Se você tem preguiça, eu faço uma coisa bem óbvia nos vídeos, eu pego o teclado e faço assim, ó. Eu espaço, você não precisa nem, na verdade, ser um comentário, na verdade, inteligível, pode ser só a sua contribuição energética mesmo para que o algoritmo goste da gente. Valeu. Faço isso, é bem estranho, mas rola. Muito bem, muito bem. Ah, já saí. Galera, um dia eu fico